Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas informações do São Paulo, ainda um pouco da repercussão da vitória do tricolor no último sábado contra o Santos, 2-0, o jogo que teve polêmicas em relação à arbitragem. E o pessoal aqui do Jogo Aberto falou sobre essa vitória do São Paulo, já deixar os créditos. Jogo Aberto, você torcedor tricolor que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva, deixa aquele like, você vai estar ajudando demais aqui o nosso trabalho. Ativa também o sino das notificações. Assim que postar vídeos aqui no canal, o YouTube vai notificar. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar aqui as informações do tricolor. Pausa para deixar o Cicinho feliz aqui. Porque o clássico São Paulo e Santos foi do tricolor paulista. O Morumbi com mais de 50 mil pessoas, o time empolgado, com outra energia. O Santos preocupa, Edu Dracena, e o São Paulo tá voando de novo. Peixe teve a chance inicial com o João Schmidt de cabeça. O São Paulo tinha muito mais a bola, controlava o jogo. O Santos começava a se irritar. Miguelito tomou o primeiro amarelo. Depois Gabriel Menino chutou a bola em Tapia, caído, e armou uma baita confusão. Amarelo para o volante do Santos e para Enzo Dias do São Paulo. Danielzinho deixou Tapia em boa condição para finalizar. Gabriel Menino, que já tinha amarelo, deu um carrinho errado em Marcos Antônio e foi expulso. O jogo se transformava por completo, ainda aos 35 do primeiro tempo. Vojvoda tentou ajustar as coisas com Zé Rafael e a estreia de Rony. Lucas fez ótima jogada e Luciano exigiu defesa de Brazão. O goleiro do Santos ainda pegou de novo no rebote de Wendel, mas não foi capaz de parar o chute de Tapia, que ainda desviou. Festa São Paulina no Morumbi. Aos 10, Luciano foi lançado por Marcos Antônio e fez um belo gol de perna esquerda. Mas o atacante precisou do VAR para validar o lance, que inicialmente havia sido anulado por impedimento. Aos 15, o Santos teve uma boa chance com Rony, de bicicleta. A resposta do São Paulo foi perigosa. Danielzinho teria feito o terceiro se não fosse a Dores Frias para salvar. O jogo ficava quente. Barreal finalizou muito bem, mas Rafael fez uma enorme defesa para evitar o gol do Santos. A última do sábado foi de Brazão, para impedir Tapia de aumentar a conta tricolor. Alívio de um lado, desespero do outro. Enquanto o São Paulo deixou a zona de rebaixamento mais longe, o Santos agora é quem passa a correr mais risco. Hoje não fizemos uma boa partida. Hoje o responsável é Vojvoda e jogadores. ¿Sí? O principal, el que escolhe os jogadores, Vojvoda. Levanto a mão. Depois, procurar excusa de lo táctico. Nos superaram. Desde os primeiros minutos nos superaram, sentimos isso. Fico muito feliz ver um Morumbi com 50 mil pessoas em união com o grupo, com os jogadores, ver que voltam a casa felizes. E quando estamos todos unidos, é difícil jogar contra o São Paulo, é difícil. Além da partida, espaço para polêmica. Se não em lances determinantes, pela postura do árbitro João Vitor Gobi. Jogadores dos dois times reclamaram de ofensas do árbitro durante o clássico. O árbitro, pela segunda vez, a segunda partida consecutiva que ele apita jogo nosso, ele falta com respeito com os nossos atletas. Ele xingou o nosso lateral, o Lira, mandou ele para aquele lugar e depois ele quer exigir respeito. É inacreditável assim como os árbitros brasileiros eles forçam para ter polêmica, né? Eles pedem respeito, só que eles não respeitam. Já havia tido um acontecimento contra o Corinthians, que ele desrespeitou o Alan, e agora ele xingou o lateral esquerdo do Santos. Xingando os jogadores daquela forma, eu até tomei um susto, eu nunca tinha visto isso no futebol. Ele tem que ser punido, ele tem que aprender a ter educação, ele não pode fazer isso, não é o papel dele. Para mim foi até covarde, porque ele pegou um menino de 18 anos, queria ver ele falando isso com outro jogador mais experiente, ele não teve respeito. Bom, antes de mais nada, teve tanta troca de fala isso, fala aquilo, juiz, não é? O João Vitor Gobi, aí tem a expulsão do Gabriel Menino, tem o que o Lira reclamou, que disse que ouviu, enfim.
E aí a gente tem uma dublagem dessa história, dá uma olhadinha. Bom, aí é que tá, a gente só tá aqui quantas e quantas vezes já ouvimos diálogos pesados no futebol, em vários contextos. A câmera do árbitro, ela mesma que pega essa manifestação dos jogadores. Então, eu quero saber se sim, se é pra tanto. O Gustavo Machado, esse dublador que é famoso, ele fica ali atento aos detalhes. A gente reproduziu o que ele fez na internet. Eu quero a sua opinião. Se foi pra tanto, se é mimimi, se a reclamação é válida. E aí, Cicinho? Pro futebol de hoje, Renato, nós temos que tomar cuidado com a prisão perpétua, né? Porque eu nunca vi. Gente, é linguajar do futebol. Lógico que a gente não gosta de ficar ouvindo palavrões, essas questões, mas é um linguajar no futebol que às vezes você se excede. Eu já xinguei um companheiro dentro de campo que ele entrou no vestiário correndo atrás de mim porque eu falei mal da mãe dele, xinguei a mãe dele. Ia me bater. Então, assim, é complicado. O árbitro, se você fizer leitura labial em todos os jogos dos jogadores, até mesmo capitães, você vai ver que o linguajar é esse daí que funciona. Eu trabalhei com um treinador assim, cara, o Godoy hoje ia ser preso. Então, assim, eu acho que é muito mimimi para justificar o rendimento baixo do Santos. Eu acho que... O quê? Não, eu acho, tipo assim, foi bom a união dos atletas. Você viu? Tanto o São Paulino quanto o Santista foram lá e se uniram contra. E outra, o Alexandre Matos falou bem, eu quero ver ele xingar o Luciano, o Gabigol, ele foi xingar o menino. Eu acho assim, esse sim, é o respeito. Pra mim, isso aí é normal. Na minha época era normal você ser xingado e xingar também. Agora, como você falou, o tempo de hoje, assim, é diferente. Infelizmente é diferente, não é a nossa época. Então tem que sim partir do respeito do árbitro. Agora, toda vez que o atleta for lá e xingar, o árbitro vai lá e vai dar amarelo ou vermelho. Agora, quando o atleta agora é xingado, vai fazer o quê? Não, mas não é questão do atleta ser xingado. Às vezes é um linguajar ali, o árbitro tá querendo iniciar o jogo e vai e fala. É algo assim que também tem que ser analisado. Agora, você vê o Luciano reclamando, com todo respeito. O Luciano é o cara que mais reclama com o árbitro. É o cara que mais fala com o árbitro. Então, assim, falta de respeito... Eu acho que é muito mimimi, na minha opinião. Você deve bateu a cabeça pra vir pra cá hoje. Então, quem vai falar agora? Você deve o cara que dava voadora vem, Brasil. Sempre chamei meus amiguinhos pelo nome. Mentira. Mas deixa eu falar uma coisa. O cara que tem que colocar respeito, ele não pode xingar o cara. Vai desculpar, senhor. Ele é o juiz. Se nós estamos jogando, você erra a bola, eu vou te xingar. E você vai me xingar. Presta atenção. Agora, o cara que tá lá pra apitar e pra intermediar, ele não pode. Os dois times estão certinho aí. Os dois times estão certinho. Que é muito mimimi. Não. Porque é hoje o futebol, eu não tô falando. Ele tirou todo mundo do sério aí com a palavra que ele tá ali pra mediar, não pra xingar. Esse juiz não pode fazer isso. E ele tem que ser afastado. É isso que ele tem que ser pra ele aprender. Então o Gabriel Menino vai ter que tomar 10 jogos. Vai tomar. Se o jogador fala pra ele o que ele falou pro jogador... Não, se o jogador reclama do árbitro e ele tem a mesma atitude, aí tem que se equiparar, né? Só que a autoridade máxima do jogo é o árbitro. E eu acho que também é um clássico, todo mundo nervoso, porque os dois numa situação ruim e os ânimos acirrados. E aí no segundo tempo pro São Paulo melhorou, hein, Cicinho? Melhorou bem, que o time venceu a partida, convenceu e os resultados positivos, eles vão dando outra energia, outra atitude para a equipe. O que o torcedor cobra, Renata, é exatamente isso. É a postura do São Paulo, a vontade que teve contra o Flamengo, ela foi novamente imposta contra o Santos, porque o Santos também não esboçou nenhum tipo de reação. E com um jogador a menos, o São Paulo foi absoluto. Então, assim, o esquema tático valeu o time do São Paulo jogando, assim, em alto rendimento e isso você consegue criar jogadas e concluir em gols. Então, mais um bom jogo do São Paulo. E que perdure isso, né? Quarta-feira tem Santos de novo pra mandar vai mudar tudo isso. Eu tô curiosa pra ver qual vai ser o ânimo desse clássico agora. Não mais no Morumbi, mas na Vila Belmiro. Seguinte, já. Estamos de volta na TV e agora, Arnaldo, pra falar do São Paulo 2, Santos 0. Uma boa vitória do São Paulo contra um Santos meio pobre, né? Desmigalhado ali, não jogando nada. Mas o São Paulo jogou bem, 2-0. Mudou um pouco o astral, vamos dizer assim. 2 vitórias seguidas. Pois é, 2 vitórias seguidas, 2 campeonatos diferentes na mesma semana e uma espécie, sem querer fazer comparações com o Corinthians, hoje não seria o dia ideal. Uma vitória histórica? Não. Longe disso. Uma semana de resgate
entre time e torcedor. Aquilo que a gente falava que o Corinthians conseguiu resolver desde o início pela sua forma de ser, a crise política separada do campo, o São Paulo tem muito mais dificuldade em resolver isso, né? Tem tido muito mais dificuldade em resolver isso a ponto da torcida fugir. Foi a primeira vez que o São Paulo levou mais de 40 mil torcedores no campo depois do jogo da Libertadores contra a LDU, né? Claro que muito propiciado pela vitória contra o Flamengo no meio de semana. Aliás, o maior público do brasileiro. Então, não foi, o estádio não estava cheio, mas foi o maior público do brasileiro. São Paulo e Flamengo na quarta-feira. E acho que nos dois jogos o São Paulo jogou bem. Jogou bem e mereceu vencer o Santos, que está muito bagunçado mesmo, de fato. Ainda teve jogador expulso no primeiro tempo. E acho que aí é uma questão agora de a gente entender, depois de uma semana muito boa, qual será a estratégia dessa segunda semana. Eu fico pensando aqui, cara. Qual o jogo mais importante? Santos na Vila, pelo Brasileiro, ou Primavera? O Danilo chegou assim, você reparou na rodada do Paulista esse final de semana? Se o São Paulo não tivesse vencido o Santos, ele estaria muito ameaçado de rebaixamento ainda. É verdade. Se tivesse empatado com o Santos, estaria bem encalacrado. Ele jogou um pouco a batata quente para o colo do Santos, que agora está abaixo do São Paulo, mas os dois continuam próximos, os dois não estão livres da ameaça. Só a Ponte Preta rodou, né? Agora o novo ameaçado é o Velo Clube, já foi o Noroeste, já foi o Guarani, já foi a Portuguesa, já foi um monte, Botafogo, ganhou do Palmeiras, vão saindo, né? Aí está a tabela. E aí eu acho que é um momento do Crespo arriscar. E isso, assim, ele arriscaria no Paulista. Depois de uma estreia... Tem 2 jogos para fazer 2 pontos, é isso? Para ficar livre de qualquer ameaça? Em tese. Agora talvez a nota de corte suba um pouquinho. Depende muito do que acontecer no próximo jogo do Velo. Os dois, né? Então, mas o próximo jogo do Velo é em casa, tudo bem, contra o Bragantino. Mas o Velo pode ganhar uma mobilização. Pode ganhar do Bragantino, que é um time... E aí ele já faz mais 3. Essa situação... E aí nós teríamos um Santos e Velo na última rodada, talvez valendo... E o São Paulo fora dessa briga. Para o São Paulo, estou falando aqui desde o começo, para o São Paulo, até pelo que a federação fez com o São Paulo, a melhor coisa é o São Paulo não se classificar para as finais do Paulista e tacar força no Brasileiro, porque o São Paulo tem uma coisa, o elenco do São Paulo, o Danilo falou do time reserva do Palmeiras, o time reserva do São Paulo é mais ou menos, o São Paulo não tem como fazer um time reserva hoje, competitivo para ganhar um... Até porque os reservas, que custam caro, alguns deles, estão muito mal, né? E a gente viu, o Crespo tentou dar jogo a eles depois que o jogo com o Santos foi resolvido. Eu acho que o Lucas até entrou bem dessa vez, não mais como armador, mas como ponta, mas tinha um jogador a mais em campo. Isso tudo tem que levar em consideração para a atuação do Lucas, mas só o Wendel está baixo, Ferreirinha está baixo. O São Paulo teria alguns reservas para poder arriscar numa das frentes. Mas hoje o time é dependente daquele trio de meio de campo, dos 3 zagueiros e, sobretudo, do Luciano. Sem Luciano não há vida, meu velho. Não há como. É claro que um ou outro surpreende. O Tapia fez gol de novo num clássico, né? Em 6 meses. O Tapia é grosso. Um grosso que faz gol nos 3 grandes pode dar pro meu time, eu quero. O cara fez 2 gols contra o Corinthians, 1 gol contra o Palmeiras, 1 gol contra o Santos, em 6 meses. Dá o grosso aqui, né? Não entendo essas coisas. E acho que essa vez agora o Crespo, com um pouco mais de respaldo, vai ter que priorizar uma das frentes. Estou curioso para saber qual delas, se o Brasileiro ou o Primavera. É isso aí, galera. A repercussão da vitória do São Paulo contra o Santos. O Santos que vai ser o próximo adversário do São Paulo no Campeonato Brasileiro. 2 clássicos aí contra o Santos. E nessa partida a gente viu aí a repercussão, né, no jogo aberto daquele lance ali, né, que o pessoal do Santos reclamou bastante em relação à arbitragem, falando que o árbitro xingou o jogadores do Santos, mandou o jogador tomar lá naquele lugar. As opiniões aí, o Cicinho não condenando assim tanto, né, ali o juiz, falando que
Se fosse anos atrás, né, o Godoy seria preso, o Godoy que tinha essa fama, né, de apitar ali xingando jogadores. Mas as coisas mudam, né? As coisas mudam. Nos dias de hoje, isso eu acredito que não pode acontecer. O árbitro, o mesmo, né, que pune o jogador quando o jogador xinga o árbitro. Então o árbitro, se ele quer respeito, ele tem que mostrar respeito também com os jogadores, né? É um lance aí que muita gente tem uma opinião, outras já tem outra opinião, concordando, né, com esse tipo de postura, né, do árbitro. Mas é um lance aí que deu muita polêmica. A verdade é que o futebol de tempos atrás isso era permitido. Hoje em dia tem muito mimimi também, né, muita reclamação. E isso, acredito que nos dias de hoje, não sei se é melhor, né, evitar esse tipo de coisa, porque se o jogador xinga o árbitro, ele toma cartão amarelo. Então o árbitro, já que ele quer respeito, ele tem que respeitar também os jogadores, né? Já que ele quer respeito dentro de campo. São Paulo que consegue 2 vitórias seguidas, venceu o Flamengo, venceu o Santos, e agora vai virar a chave para se preparar para essa partida aí, mais um clássico agora no Campeonato Brasileiro, né, contra o Santos. O time vem nessa crescente, o Crespo está conseguindo arrumar ali o time, achar um jeito do time jogar, e conquistou essa vitória importante contra o Santos. Está numa situação bem mais tranquila no Campeonato Paulista, estava pressionado, né, com chances ali de rebaixamento, mas agora está mais tranquilo e chega num momento, né, bem melhor para esse clássico aí contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui nos comentários, você torcedor tricolor, a sua expectativa aí para a sequência dos próximos jogos, e em relação aí a esse lance da polêmica ali contra o Santos, a sua opinião sobre esse lance, concorda, discorda, comenta aqui abaixo, valeu e até o próximo vídeo.